Como governar suas emoções. Não é como controlar. Emoções não são controladas, elas são canalizadas. Então presta bem atenção. Esse movimento de querer controlar a emoção. Respira 10 vezes bem fundo. Aquele trem, isso aí não funciona. Você é desconectado da realidade. E é como se você fosse uma máquina que estivesse em pane, esquentando o motor e tendo que jogar água e desligar o motor para ver se passa. As emoções, elas precisam ser amadurecidas, elas precisam ser confrontadas, provocadas e elevadas. E aí, ao invés de controlar, você vai fazer o quê? Ao invés de controlar, você vai canalizar. Então fala assim comigo: eu vou canalizar as minhas emoções. Então, entendendo o que é emoção. Emoção é a forma que o seu corpo devolve energia para o mundo real. E sentimento? Você que está anotando, você vai anotar assim, ó. Sentimento é a interpretação da realidade. Uma pena a gente não aprender isso desde pequeno. Não aprendendo isso desde pequeno fica terrível. Por quê? Porque a gente confunde sentimento com emoção. A maioria das pessoas que estão assistindo agora estão confundindo isso até hoje. Acha que sentimento e emoção é a mesma coisa. Sentir. Tá calor, tô sentindo. Emoção não é sentimento, emoção é como eu devolvo essa interpretação. Então eu senti calor, eu posso ficar imóvel. E aí eu devolvo a emoção. Ah, eu vou ficar alegre com esse calor. Ou então eu vou ficar triste. Você já viu que tem gente que fica triste no frio e tem gente que fica feliz no frio? Isso são emoções. A devolutiva daquele sentimento são as emoções. Então, se você entender de fato para que servem as emoções, é a forma que você devolve energia para o mundo. Sabendo a forma que você devolve energia para o mundo, você vai ter que treinar. Então, a partir de hoje, fala assim comigo, ó: eu vou treinar as minhas emoções. Treinar emoções. Como que eu treino emoções? Para treinar e canalizar essas emoções, eu preciso, por exemplo, quando eu chego perto de alguém famoso, eu tenho uma tendência a ficar com as emoções abaladas. Eu não tenho, porque eu já treinei. Ah, mas é porque você ficou famoso. Não é porque eu fiquei famoso, não. Antes de ficar famoso, eu tinha treinado isso. Que treino que é esse? Um treino que você olha pra você e fala: mas qual que é a diferença que a gente tem? É o tanto de dinheiro que a gente tem na conta? As pessoas, elas tremem porque elas pensam: mas o fulano, ele é mais... Deixa eu te falar, se você souber que você é mais semelhança do Criador, não tem ninguém diferente de você do jeito que você imagina. Só que é difícil de acreditar isso na teoria. Então você vai ter que rodar isso na prática. E aí, o que é a questão? Entendendo a diferença. Eu adoro contar isso aqui pra todo mundo, ó. Você desde pequeno souber isso aqui, que só tem um mundo real. Tem um ciclo da realidade. Tem um ciclo da realidade. O sentimento fica aqui, ó. Aqui ficam as emoções. Sentimento é a leitura do mundo real. Esse sentimento vai liberar uma emoção, que vai liberar uma ação ou uma omissão. E isso aqui devolve energia para o mundo real. Mundo real só tem um, não existem dois, só tem um mundo real. Mundo ideal são 8 bilhões. 8 bilhões de mundos ideais. Então, o mundo real é a natureza. Se você quiser escrever, é a natureza. Aqui é ideologia. Qualquer loucura da cabeça de uma pessoa é uma ideia, uma ideologia. Sentimento é a interpretação da realidade. Isso vai transformar numa emoção. Você entender. Como que eu sinto as coisas? Com o cérebro. O cérebro capta qualquer coisa da natureza e cada um sente uma coisa diferente da outra. Então cada um está sentindo uma coisa diferente aqui. Se alguém fizer alguma coisa aqui no palco, vários de vocês vão ter sentimentos diferentes. E a ação foi uma só. A ação tem uma lógica, ela é naturalmente algo único, só que cada um interpreta de um jeito. Se alguém falar que foi arrogante aqui, o outro vai achar, é desprezo, o outro vai chamar de arrogância. Cada um chama de um sentimento diferente. Existe uma diferença muito grande do sentimento e das emoções. Solta os comentários no YouTube aqui que estão parados. Então, entendendo isso aqui, o que eu faço com as minhas emoções? Vou te explicar. Quando você tem bloqueios emocionais, são rios que deveriam estar fluindo, esses rios estão travados.
Esses rios travados te impedem de prosperar. O que a gente tem que fazer? A gente precisa de destravar esses rios, destravar essa fluidez. Destravando essa fluidez, o que eu consigo? Eu consigo prosperar. Se um rio está descendo água, peixe está subindo. Animais estão fluindo ali. A flora e a fauna começam a prosperar por causa do liberar de rio. Estou falando da natureza. Tá, mas como é que eu controlo a emoção? Quando eu fico muito emocionado, eu choro. É porque é imaturo. Quando eu vejo um famoso, eu fico abalado. Porque é imaturo. Ah, Marçal, é fácil pra você agora. Eu tô te falando, eu resolvi antes de ficar famoso e antes de ficar rico. Eu lembro tanto que eu tremia, Vitor, chegando perto de alguém. Aí foi um dia que eu decidi. Eu falei, cara, minha cabeça... Foi esse dia que eu queria essa imagem. Eu fui ter uma reunião com um bilionário. 2016, talvez. 15 para 16. Tô entrando na indústria do cara. O cara multibilionário. Os caras mais ricos do meu estado. Aí eu lá, assim, tremendo, eu falei, cara, por que você tá de jeito? Aí eu fechei o olho e imaginei meu crânio dele batendo na quina do meio-fio. Aí na minha imaginação, os dois crânios rachou igualzinho. Falei, qual que é a diferença que esse cara tem? Esse cara tem mais história, esse cara tem mais propaganda com o nome dele, esse cara não tem nada demais. E fui lá e falei um monte de coisa pra ele e fiquei amigo dele ainda. Fui lá pedir um favor na cara dura, o cara fez porque eu tava confiante. Agora um fã, um cara tremendo, com as emoções abaladas, não consegue. Você vai fazer grandes negócios com tubarões, aí você tem um comportamento emocional de lambari. Um lambari tentando falar com um tubarão, o tubarão vai comer você com farinha. Ou seja, suas emoções atrapalham a sua prosperidade. Dá pra perceber isso ou não? A emoção sim trava ou destrava a prosperidade. Então, então eu tenho que ser uma pessoa menos emocionada. Emocionada sim, emocional não. Emocional tem que ser muito. Você precisa entender que as emoções regulam o seu nível de governo. As suas emoções, por exemplo, a paciência. Se você não tratar ela emocionalmente, você estoura muito rápido. Eu era um cara que estourava rápido. Hoje eu vou te falar, só se for de forma intencional. Ninguém consegue falar assim, agora o Marçal surtou, fez ele ficar com raiva. Não fico de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque de tanto limar, de tanto treinar as emoções, aconteceu algo. Meu cérebro fala assim, ó, não perca seu tempo com essa pessoa, porque eu calculei aqui, não dá ROI. Então eu não entro nesse joguinho dos outros. Quando a pessoa tá querendo me irritar, de fato, eu olho pra ela e falo, mas que dia que eu vou dar atenção pra você? Porque não dá ROI o que você tá fazendo. Eu realmente vou te explicar algumas coisas que vai fazer com que você treine suas emoções de forma correta. Primeira delas, tem que ser desapegado. A pessoa que é apegada, ela é burra emocionalmente. Desculpa falar assim, mas é a verdade. Uma pessoa que é apegada emocionalmente a lugares, a coisas e pessoas, lugares, coisas e pessoas, e situações, essa pessoa, ela é, infelizmente, burra emocionalmente. Você acaba de ser traído. Aqui dá pra saber se você é burro emocionalmente ou não. Um burro emocionalmente, acaba de acontecer a traição, a pessoa pensa que o mundo dela acabou. E a única coisa que ela vê é vingança. Ou matar o cônjuge, ou matar outra pessoa. E aí na hora que ela faz essa conta, ela é tão burra que ela esquece que os filhos vão ficar sem pai e sem mãe. E ela é tão burra que ela esquece que ela vai puxar 20 anos de cadeia. Aí você fala, mas ninguém faz isso comigo. Não, mas você tá fazendo uma coisa pior que você, porque você é burro emocionalmente. Você que agride alguém, você é burro emocionalmente. Eu vou falar assim que eu acho que vai ficar melhor. Você que é uma pessoa que tomou um fora, um pé na bunda e leva mais do que uma semana para resolver isso, burro emocionalmente. Marçal, mas é muito pesado o que você tá falando, mas é verdade. É engraçado que se a pessoa falar assim, é pesado esse tronco de árvore aqui, sequoia, 120 metros de altura o tronco. É pesado. O que eu posso fazer? Se você não dá conta de levantar, é por isso que é pesado. A realidade é pesada. Pesada pro fraco. Se for pra um guindaste, dá pra levantar. Se for pra alguém que tem ferramenta, levanta. Pra quem não tem, vai ficar falando só que é pesado. Então tem como deixar de ser burro emocionalmente. Tem gente que é burra financeiramente. Quando eu falo burro, o que significa essa expressão? Burro é o animal exemplar. É o que mais carrega carga sem reclamar. É o que vai mais longe com mais carga no lombo. Burro não significa que você não entende. Significa que você carrega carga demais.
carga excessiva e mais longe do que necessário. É só isso que é ser burro. Então, se você quer um bom animal para trabalhar, ao invés de contratar um cavalo, contrata um burro. Por isso que a expressão é burro de carga. Ô, burro de carga. Ou seja, quando eu te falo que você é burro emocionalmente, você está carregando coisa que não é necessário, acima do peso e numa distância que não faz sentido, muito além da lógica. Isso é ser burro. Então não é para te ofender, é para te deixar pior do que você entrou numa palestra e uma live dessa. Não faz sentido você ser burro emocionalmente nos dias de hoje. Você que fica entregando toda a sua atenção pro celular, burro emocionalmente. Se você não tiver um esquema, você não vence esse celular. Suas emoções estão todas destruídas. Se 100 pessoas comentar num post seu e 98 te elogiar e 2 falar mal, você vai só nos 2 que falaram mal. Isso é ser burro também emocionalmente. E você pega 2 comentários ruins e troca eles e põe mais valor neles do que em 98 positivos. É verdade ou não é? Precisamos deixar essa burrice. A burrice não é não ter inteligência. A burrice é fazer o que não precisa, carregar excesso de peso e ir mais longe do que o necessário. Tem como, Marçal, assim, afiar minhas emoções? Claro. Quanto mais amadurecer, menos as coisas de menino vai prevalecer na sua vida. Lembra quando sua mãe falava, ó, para atravessar a rua você tem que pegar na minha mão? Hoje você fica pegado na mão de sua mãe? Se você evoluir igual você evoluiu atravessando a rua em todas as áreas emocionais, você vai ficar muito maduro. Você não precisa da aprovação dos outros, mas você tem essa carguinha de carregar os outros que, né, te oprimiram no passado e você deixa essas pessoas dentro da sua cabeça. Tem gente aqui que não grava vídeo, não se posiciona na internet com medo de alguém que vai falar alguma coisa pra você. Eu te dou uma dica boa, bloqueia essa pessoa. Vai lá, bloqueia ela e grava os vídeos. Ah, mas depois que der certo, a própria pessoa vai te elogiar. Mas enquanto não der, ela vai arrebentar você. Ou segunda dica, vai lá e faz um Instagram novo, faz uma conta nova. Por que que emocionalmente a gente depende dos outros desse tanto? Tá, o que eu faço com essas emoções? Tem como eu trocá-la por dinheiro? Tem. Dinheiro é paciência. Código número 1 do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Paciência. E paciência se molda nas emoções. Ser paciente é saber, ter ciência da quantidade de problema que você está envolvido. E eu falo para vocês, se tiverem paciência, prospera. Emocionalmente, tem que desenvolver resiliência, tem que aguentar pancada. Por quê? Porque quem é resiliente não desiste, ou seja, vai prosperar de novo. Então, ter as emoções bem definidas pode mudar completamente. Pode mudar completamente sua realidade de vida. Marçal, o que eu tenho que estudar? Coisa boa para você estudar. Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Eu aprendi a mergulhar nesse universo em 2006. Então, quando eu pego um livro chamado Inteligência Emocional do Daniel Goleman, eu mergulho nisso e nunca mais eu volto atrás. Antes eu importava com os outros, eu ficava importando com aplauso. Quer uma dica que é bem pesada, mas você dá conta de regular no seu cérebro, que eu consegui? Elogio e crítica têm o mesmo peso, o mesmo valor. Igual a 0. Elogio e crítica vale quanto? A mesma coisa. Então, como tá valendo a mesma coisa, para que eu vou gastar energia com isso? Não vou gastar energia com isso, não faz sentido. Não faz sentido gastar energia com uma coisa que vai ou me cobrar demais para ficar precisando de elogio de pessoas, ou vai ficar me freando demais, eu com medo de ser criticado pelas pessoas. Quando eu desliguei essas duas coisas, para mim tanto faz. Ser desapegado, desligar elogio, desligar crítica, você já tá valendo ouro já na vida. Inteligente emocionalmente. Porque se elogio é uma busca minha, eu tenho medo de crítica. Se nenhum dos dois vale nada no meu coração, tanto faz seu elogio como a sua crítica. Ninguém vai me parar mesmo, eu não tô nem aí pro que você tá falando. É pesado no começo. Parece que você tá o Rambo contra um exército inteiro com a faca na mão e eles com metralhadora. Mas quando a cena é gravada e você passa no meio do exército e vence a batalha, você fala, valeu a pena. Vale a pena demais, porque todo mundo vai se levantar contra você. Esse negócio é muito louco. Muito, muito, muito. Então, pode deixar os comentários correndo aí. A gente vai mexendo nos comentários aí. Alguém tá escrevendo ali. Tô indo agora. Pode entrar?
Ué, não sei onde você tá, ué. Aproveitando ao máximo o conteúdo desse arretado. Aproveita, que eu falo num período, depois eu suspendo e fico algum tempo sem falar. É nóis, não sei onde você tá, fica difícil. É o seguinte, olha lá, precisando de mais disso. Não, a gente tem que ensinar as crianças desde pequeno a inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional não mata os outros. Quem tem inteligência emocional não bate nos outros. Quer bater? Chama no ringue, moço. Vai lá de luva, sem luva, fala, vamos aqui no ringue. Põe regra e luta, não brigue. Quem é brigão é burro emocionalmente. É uma pessoa tapada e parece um jumento. Aí já nem é burro, é jumento mesmo, que quer dar coisa nos outros. Parece um ser irracional. Gente que tem inteligência emocional, se quiser sair no braço, chama. Vamos pro ringue. Ah, você que não sabe de onde que é, de onde eu saí. Burro emocionalmente, porque não interessa de onde você saiu. Interessa o tanto que você sabe usar a energia que você carrega. Teve gente que saiu do mesmo lugar que você, é humilde e inteligente emocionalmente. Não, a turma deixa disso, para com isso. Eu lembro de um dia um rapaz brilhante, filho de uma família muito rica lá da cidade. Ele tava com os amiguinhos fazendo gracinha. Passou uns bandidos, você nunca sabe quem é um bandido aí na rua. Aí ele foi e pôs o dedo pros bandidos, os bandidos deu meia volta, voltou e deu um tiro na cara dele, morreu. Aí ficou todo mundo apavorado. Deixa eu te falar uma coisa. Se todo mundo fosse de bem, não dava pra fazer, mas com o Brasil tendo esse tanto de bandido solto, você imagina se você fizer uma bobeira emocional com um bandido na rua, carregado, com a pistola, .40. Aí você vai respeitar porque o cara é bandido. Você não tinha que respeitar por isso, tinha que respeitar porque as pessoas, elas estão com as suas emoções adoecidas. Tem gente que não é bandido e não tem arma, mas vira bandido naquela hora, taca o carro em cima de você. A pessoa pode olhar pra você e falar, quer saber, mano, eu vou matar você. Por quê? Ela é burra emocionalmente. Dá rói matar os outros? Não, mas você aqui não sabe a dor que tava no meu peito. Essa dor passava com uma dormida, com um banho de água gelada. Agora, essa segunda não. Alguém falou, depende. Se não passar é porque é burro emocionalmente. Cara, na guerra, se não for dor física, emocional, é o que eu tô te falando. A imaturidade pode te gerar bloqueio. Eu tô sendo agressivo em falar esse negócio do burro. Burro é pra ficar doído mesmo. Porque o burro, ele vai achar ruim. Quem é inteligente emocionalmente vai falar, é mesmo, rapaz, esse trem aí, quando eu era burro era assim. Mas os que estão ficando ofendidos, é pra você esse recado. A sua vida vale muito. Você ter uma burrice emocional e fazer algo completamente idiota pra perder sua vida no meio do caminho. Não faz sentido. Então, sabendo que o sentimento é a interpretação da realidade, a emoção é a devolutiva energética para o mundo real, o que eu preciso? Eu preciso aprimorar meus sentimentos. Fala assim comigo, preciso aprimorar meus sentimentos. Como é que aprimora sentimento? Regulando o sensor. Já viu a expressão bom senso? Lá em casa eu ensino bom sensor. As pessoas mais poderosas que eu conheço, elas têm mais sensores emocionais. Tem gente que está no ambiente e não percebe que o ambiente está contra ela. Tem gente que está em ambiente e não percebe que a pessoa está, né, se levantando para se opor a ela. Eu falo, mas você não está percebendo? Não. Você não consegue perceber que essa pessoa está com malícia? Também não. Ou seja, uma pessoa que não tem sensores emocionais, ela é muito fraca. Você precisa de instalar sensores e regular esses sensores. Vamos lá. Marçal, já entendi tudo, eu vou fazer tudo certinho agora. Aí vai checar, tem um monte de bloqueio emocional. O que é o bloqueio? É uma estrada de uma fazenda que é sua, mas a ponte caiu. E você quer passar com um trator e não dá para passar. Caiu a ponte. A fazenda continua sendo sua, fazenda é o cérebro. As estradas são as trilhas neurais, só que a ponte caiu. Por que a ponte caiu? Sistema de segurança emocional. Então, aí você vai me chamar de burro por causa disso? Sim. A burrice, de novo, não é o que você está imaginando. Burrice é carregar carga que não é sua. Carga que não é sua, com peso excessivo, numa distância que não faz sentido. Lembra dessas três coisas? É isso que o burro emocionalmente faz. Então, gente, se a fazenda é minha e as pontes estão caídas, o que eu tenho que fazer? Reconstruir. O que eu tenho que fazer então? Ressignificar.
Eu falei que um dos remédios para ficar forte nas emoções é o desapego. Anota o 2. Ressignificar. A dor da perda ela é emocional e aponta mais para o seu egoísmo em querer ter a pessoa do que sobre para onde ela foi. Se você olhar para a pessoa e trocar uma ideia com ela, você prefere ficar aqui onde você está, no paraíso. Ela vai olhar, me deixa em paz. A gente tem uma visão da morte sobre nós e não sobre a pessoa que partiu. Segunda coisa, você não sabe que a pessoa que partiu, ela, na verdade, ela não morreu, porque ninguém nunca morre. Marcelo, o que você está falando? Tem velório todo dia, como ninguém nunca morre? Nunca morre. Não morre porque nem no inferno consegue matar uma pessoa, porque o inferno vai ser uma condenação eterna. O inferno vai ser jogado na ira de Deus e eternamente aquelas pessoas serão atormentadas. Se as pessoas serão eternamente atormentadas, significa que não há morte. Não há morte. Tem gente que fica na brincadeira, não sei se eu prefiro o céu ou se eu prefiro o inferno. Deixa eu te falar, se o inferno colocasse fim na vida de uma pessoa, o inferno seria interessante. Porque aí você fala, mano, eu não quero viver, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Eu faço o que eu quiser e foda-se, e morro, e depois acaba. Se acabasse, seria razoável. O inferno vai ser jogado na ira de Deus e a tormenta vai ser eterna. Então eu não sei se vocês entenderam o que é inferno. Inferno não é você morrer no mármore pegando fogo e virar um tucanaré na chapa. O inferno é ser atormentado eternamente. Eu não sei se você entende. E não é pelo fogo do inferno, é pelo fogo da ira do Deus vivo. E na hora que a pessoa entende isso, ela arrepia até o tutano do osso. Não existe morte. Existe desconexão física temporária. Porque um dia aquele que há de vir, ele virá. E aí vai todo mundo ressurgir da cinza, das águas e das sepulturas. Agora, se não tem como acabar com o povo nem no inferno, aonde que você acha que existe fim? Não tem fim. Sugiro que você não seja burro espiritualmente em largar a mão daquilo que é eterno. Porque você achando de religião ou em religião, não interessa. Se você entendeu que eu dei um recado pro seu espírito, você não vai ser burro espiritualmente. Tem gente que tá machucado com a igreja, com a religião e fica achando que tem alguma ligação com o inferno e com o céu. Zero. Não seja burro espiritualmente, não seja burro emocionalmente, não seja burro fisicamente. Eu sei que parece grosseria da minha parte, pode anotar, é grosseria, mas pelo menos você nunca mais vai esquecer dessa aula. As emoções definem o nível de governo de uma pessoa. Pode tacar a mão na minha cara que eu não fico ofendido com você. Se você não parar de bater, eu vou lembrar do artigo 25, eu vou repelir moderadamente algum tipo de agressão da sua parte. Eu, na hora que se você estiver rolando ali comigo, eu não fico com essa raiva de fazer. Eu sei que eu vou ter que parar você. E se tiver gradualmente crescendo o ataque, eu vou ter que ser mais severo. Agora, não é por conta de raiva, é porque eu preciso parar você, ainda a lei me permite fazer isso. Meus filhos... Alguém um dia falou, seus filhos estão brigando aí. Meus filhos não brigam. Meus filhos só repelem a agressão. Eu treinei eles desse jeito. Alguém falou, tá aqui o vídeo. Aí me mostrou o vídeo. Aí fui ver o vídeo. O vídeo é um monte de criança junto em cima dele. E fala, nós vamos tomar o que tá aí no seu bolso. Aí ele falou, já vou avisando. Se pegar, vai levar na cara. Então vocês são vários, eu já dei o recado. E vai, o vídeo continua. O vídeo indo, os meninos vai lá e mete a mão. Aí o primeiro que cruzou já tomou um na cara. Aí o boné caiu, o menino desesperou. Ele falou, não tem nada contra você, é só pra não tocar em mim. Aí um outro veio, foi passar um rodo. Quando foi bater o rodo, não conseguiu tirar ele da base. Ele foi lá, torceu e jogou o menino no chão. E não fez mais nada. Aí o povo apavorado, seu filho tá batendo em todo mundo. Eu falei, vamos assistir o vídeo junto, hein? Se ele estiver batendo aqui, eu dou as costas pra você bater. Quando eu vi, achei brilhante. Toca aqui, parabéns. Repeliu agressão moderadamente. Sabe o que é isso? Aí você fala, mas a Bíblia fala que se eu levar um tapa de um lado, eu tenho que dar pro outro. Não, a Bíblia fala para judeu, não falou para mim não sou judeu. A Bíblia fala para andar uma milha, porque a lei romana falava, que o Império Romano mandava no povo judeu, falava que um romano, um soldado, quando chegava com a mala de viagem
Se um judeu avistasse e ele quisesse exercer a lei e pedir para andar 1 milha, tinha que andar 1 milha com aquela mala, que é 1,6 km. O judeu tinha pavor daquilo, de ter que executar aquela lei. Aí Jesus, querendo quebrantar o coração do judeu, mas ele estava inflamando, né? Quando ele falava, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. O judeu ficava louco. Outra coisa, quando você devia alguém, antes de dormir, você deixava empenhada a sua capa. E aí, antes de dormir, por causa do frio, você ia buscar e falar, amanhã eu te entrego de novo até pagar. Aí Jesus fala, não, além da capa, entrega a túnica, que é tipo pra você ficar sem nada. Aí o judeu ficava doido. A terceira coisa, então, era apanhar. O judeu não aceita isso até hoje, vocês já viram, né? O judeu não briga com ninguém, mas se você soltar uma bomba lá, aí sua vida vira uma desgraça. Porque ele só precisa que você ataque ele. É a lei judaica. Desde os hebreus antigos, não mexa com o povo judaico. É o melhor sistema de defesa do mundo. Eles não atacam ninguém, é o povo pacífico. Só que se mexer, aguenta o portão do inferno, como diz o ministro das Forças Armadas de Israel. Agora vocês abriram os portais do inferno. A declaração dele. Eu te contei isso para você entender que não entender o contexto bíblico, não entender de lógica, faz você levar um tapa na cara igual um idiota. Mas então, se alguém te der um tapa na cara, você vai virar o tapa. Eu não viro. Eu vou repelir moderadamente. Agora eu sei que fica cego. Vou pegar um revólver, vou te dar tiro. Você é só burro emocionalmente. Você que não respeita as pessoas, burro emocionalmente. Quer dizer então que eu paguei uma palestra ou então estou assistindo aqui da minha casa para ouvir que eu sou burro, mas é em várias áreas. Agora tem como. Você é uma máquina em imagem e semelhança do Criador. Você nasceu para governar. Você é filho de Deus. Tem como deixar de ser burro. Tem como deixar de ser desse século. Tem como ser moderno tecnologicamente, mas a moda antiga que é vivendo por princípio. Tem como não se abalar com as coisas dessa terra e focar com o seu coração nas coisas da eternidade. E as pessoas não entendem isso. Eu estou numa empresa, nós temos um problemão. Eu falo, vocês que tem, moço. O problema para mim é eterno. Essas coisas passageiras aqui, daqui uns dias nós vamos estar rindo de tudo. Alguém que já perdeu um passaporte? Alguém já perdeu? No dia que você perdeu foi triste, não foi? Foi no lugar que você estava viajando ou foi antes de ir? Ah não, então tá tudo bem. Você perdeu o passaporte aqui na sua casa, tá parecendo um piloto. Eu tô indo pra China agora, pro Japão. Um piloto, ainda bem que foi agora, né? O piloto saindo pra Xangai, é o mesmo voo que eu vou pegar. Quando eu olhei, eu falei, nossa, separado por dias do desastre. Vocês viram essa? Que o piloto, ele saiu lá dos Estados Unidos indo pra Xangai, aí ele checou, tava sem um passaporte. É, o aviãozão, gastando uns 300 mil dólares só pra voltar, já tava no oceano, teve que voltar e pousar, porque senão ele não ia descer lá na China. O que todo mundo tinha a ver com isso? Um negocinho desse tamanho. Aí você imagina as emoções abaladas das pessoas dentro do avião. De uma sócia minha tava voltando da França. França não, de Portugal. Eu tava em Roma, a gente tava todo mundo em Roma, aí cada um vai voltando por um portal, né? Porque às vezes não dá pra voltar direto de Roma. E aí ela voltando, ela falou, nossa, tô feliz demais que tá voltando. Deu meia hora, o piloto falou, ó, é o seguinte, vou ter que jogar todo o combustível fora da asa. Vocês podem observar aí olhando pra esquerda do avião, o combustível tá saindo. E ela querendo chegar em casa e ele falou, ó, eu vou tirar todo o combustível pra gente voltar e pousar. Porque se a gente pousar com combustível desse jeito, a gente pode quebrar o avião e morrer todo mundo, tá bom? Fiquem tranquilos. Deu uma pane no avião, tá tudo sob controle, eu só preciso de tirar o combustível. Ela me mandou um vídeo do combustível saindo assim, um trem de louco. Aconteceu isso com o presidente Lula também. Ficou 3 horas voando na Colômbia pra esvaziar o avião, porque senão você não pousa. Há uma curiosidade sobre aviões. A gente decola pesado e se precisar pousar em seguida, a gente quebra o avião. É bom não ter problema, porque o peso com o combustível para uma viagem de 4, 5, 6 horas ou até 8 horas direto, a gente não consegue pousar o avião ali no caso de emergência. Só para você saber, para você ficar com mais um medinho emocional de avião. O que aconteceu? Imagina dentro de um avião 350 pessoas emocionalmente abaladas por causa disso. Eu vou te falar como que eu ficaria se eu estivesse nesse voo. Glória a Deus que viu a pane. Porque às vezes a gente chega todo mundo acordar na glória do nada. O cara viu, avisou, tá jogando combustível fora. Só que por que às vezes você é abalado emocionalmente? Pela sua ignorância.
Por que tem gente que tem medo de altura? Pela ignorância de nunca ter colocado um paraquedas e saltado do avião. Você fala, doido, não vou fazer isso nunca. Quem falou isso foi seu cérebro. Cérebro imaturo que sente pouco sobre a realidade. É uma das melhores coisas para destravar o cérebro, é saltar de paraquedas. Nunca ninguém morreu no Brasil saltando com o instrutor junto. Então vá junto com o instrutor. Depois, pra você saber, quem fizer aula direitinho, dificilmente morre. Dificilmente morre. Não tem caso quase nenhum no Brasil. Casos que eu vi nos últimos anos é de gente com parada cardíaca, problema de coração. Agora, quem morre? Os profissionais. É um pisando, fazendo manobra, pisando em cima do como é que chama? Do paraquedas. É tanta coisa que nós faz que até hora que esquece os nomes. Do paraquedas. E aí quer fazer manobra, embola um no outro e tchau. Aí pode acontecer, né? Mas é só profissional. E morre 6 por ano. Nossa, e salta milhares, né? Você não vai morrer não, pode ir. Por que é bom você ir? Pra você amadurecer seus sentimentos e amadurecer suas emoções. Ah, eu tenho medo de altura, eu sei. Os gráficos da empresa não sobem. Ah, eu morro de medo de velocidade. É por isso que você parece uma lesma, uma tartaruga ou um coelho. Você pode escolher. Então o problema é com velocidade, o problema é com altura, o problema é tomar decisão, o problema de ressignificação, o problema de desapego vai fazer você não prosperar de jeito nenhum. Cara, eu queria só o dinheiro. Você parece até um cavalo caçando milho. Você não tem que ter o dinheiro, você tem que ter as suas emoções maduras. Eu trabalhei quase 8 anos num grupo aí multibilionário, a Oi Brasil Telecom. E eu lembro bem que as pessoas que cresciam muito rápido, elas cresciam pelo diploma, pelo QI, pelo lado racional delas. E os que permaneciam mais tempo? Os que aguentam pancada. A inteligência física, que é o QI, te faz prosperar muito rápido. Só que é permanecer nesses lugares, você precisa de uma inteligência, a emocional. A inteligência emocional é que faz a pessoa explodir mesmo na vida. Gratidão, não tenho medo de altura e nem de velocidade. Então voa e acelera. O lugar mais poderoso do mundo é quando eu estou voando a 41 mil pés a 1000 km por hora. Eu não sei se vocês sabem, as melhores ideias que eu tenho é nessa velocidade encapsulada dentro do avião. Para quem não entendeu, para de achar o voo chato. Lá é o lugar onde você está com o seu corpo em deslocamento a 1000 km por hora e a 41 mil pés de altura. É a melhor frequência que o seu corpo entra, de velocidade e de altura. Sabe o que acontece? É lá que eu escrevo os livros, é lá que eu tomo as ideias, as decisões, é lá que eu ensaio novas práticas mentais. Eu fico um voo inteiro dos Estados Unidos fazendo isso. Eu vou pro Japão agora, nada demais, né? 30 horas de voo. Imagina, 1000 km por hora, 41 mil pés de altura. Em alguns lugares subindo até 50. Isso mexe muito com a minha cabeça. Por quê? Porque eu estou numa dimensão, numa atmosfera me movendo a 1000 km por hora em uma altura dessa dimensão, frequência. Você fala, isso tem nada a ver. Quando você entra no fundo do mar, se você descer ali 30 metros, seu ouvido já vai ser comprometido. Tem relógio que aguenta só 50, já estoura. Pressão para cima e pressão para baixo. Esse é o corpo humano e essa é a natureza. Se você tiver a interpretação da natureza, você vai entender o que eu estou falando. Você ficar muito no escuro, seu cérebro pensa de um jeito. Por exemplo, quem dorme com luz acesa, você compromete sua retina. E aí você não entra no sol no REM, aí você é uma máquina estressada. Então você tem que dormir no escuro absoluto. Escuro absoluto e silêncio. Fora isso, você está aumentando o ruído, está mexendo com as suas emoções. Você tem que aprender a mexer com essa máquina, você não vai ter paz e não vai prosperar. As viagens no tempo são literalmente fantásticas. Inclusive, Lady, nós estamos fazendo uma viagem no tempo. A gente está pausado num Cronos que passa numa velocidade superior à velocidade da luz. A gente vive no Cronos, que é esse tempo corrido, que é o globo terrestre girando em 1675 km por hora, levando 365 giros em volta do Sol, que a gente compreende como um ano. Esse movimento é como se estivesse pausado. É tão lento e tão pausado perto do Kairos que me dá uma agonia absurda. Eu sinto uma agonia de ver uma pessoa, por exemplo, falar que fica 30, 50, 60 anos e dá conta de prosperar com a natureza pausada. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei. O Cronos tem dois tempos. O Kairos, que é vertical, e o Cronos, que é horizontal. Nós estamos num plano temporal que ele é pausado. É como se a gente estivesse em slow motion.
E a pessoa fala, nossa, eu não tenho tempo. Eu fico morrendo de compaixão da sua pessoa. Como não ter tempo no slow motion? Como não ter tempo num negócio que demora anos para passar 24 horas? Aí a pessoa fala, cara, não é possível você estar falando isso. Eu tô te falando, nós estamos em slow motion. Vou te explicar o que é slow motion. Se eu planto o trigo agora, só depois de alguns meses para colher o trigo. Mas se eu entro no Kairos, 5 pães e 2 peixes, a ti rendo graças, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve, distribui aquilo e o trigo já foi multiplicado de forma instantânea. Todos os acessos são instantâneos, eu preciso de sementes. Isso é plantar na vertical, porque plantar na horizontal vai dar um problema, vai ter que esperar meses ou anos. Eu não sei se você entendeu, esse plantar na horizontal leva muito tempo, significa que está em slow motion, movimento lento. E você ainda fala que, ai meu Deus do céu, o tempo, eu não tenho tempo. Você está em pausa, moço. Você está em slow motion. O negócio é que as suas emoções que não está prestando em nada. O problema não é o tempo, o problema é ter uma emoção de menino de 6 anos. É de ter birra de menino de 8. É de ser emocionado igual menino de 12. E você tem quanto? Um menino com 40 anos, com software de menino de 8. Suas emoções não são bem treinadas, não são bem definidas. É isso que está acontecendo. José Gilberto perguntou, como ter uma mente flat para entrar no Kairos? Não só a mente tem que estar em flat, não racionalizando, é isso que significa o flat. Como seu coração tem que estar higienizado e você precisa abrir seu córtex pré-frontal e não duvidar. O problema é que duvidou, racionalizou, o coraçãozinho tiver com a sujeirinha ali, dá uma engasgada na máquina, já não vê mais o Kairos. A Austrália tem uma dor da moradia, vamos juntos sanar essa dor. Como ter, já falei, como ficar emocionalmente estável perto de familiar petista? Não tem como, tô brincando. Aí você me pegou. Aí você me deixou sem resposta pela primeira vez desde quando eu comecei a mexer com isso aqui. Brincadeira. O petista ele é configurado na dependência emocional que alguém, um herói, um Robin Hood, um ladrão de 9 dedos, que é uma lenda urbana, né? Vai vir e vai salvar um povo. Por que o petista tem isso? Porque é um povo sofrido, que é o nosso povo. Mesmo sendo petista, é nosso povo. É sofrido, acredita em fábula. E ele briga com você porque você se opõe à história dele e não faz diferente. Se você se opor à história e fizer diferente, der resultado e ajudar ele, ele vai acreditar em você ao invés da fábula que não dá resultado para ele. Nós estamos com a tendência, aconteceu na eleição passada para prefeito, todas as urnas que o Luiz, ele ganhou desde 80 para deputado federal, pela primeira vez na história, um cara conservador conseguiu tomar os votos dele. Isso foi assombroso. Por quê? Porque as pessoas estão parando de acreditar em fábula porque elas estão empreendendo. Porque elas estão indo pro digital. Porque elas não vão mais acreditar nessas balelas comunistas. A pessoa já viu que ela é comunista enquanto a vida dela tá fodida coletivamente. Quando ela resolve emocionalmente prosperar, ela não acredita nisso mais. E tem muita gente que ainda fica caindo nesses contos, né, do vigário, que o Estado vai dar conta de te ajudar. Então, tudo que o Estado puder te dar, ele tomou de você primeiro. Era bom que você governasse para não precisar ter que dar algo para depois alguém falar que vai te dar, que é mentira. Então, para você ter mais tranquilidade com o seu parente que é esquerdista, ou que se ele seja maluco ou não de qualquer ideologia política, faça mais perguntas, não vá para confronto, porque não vai dar ROI. Ele está emocionado, a alma dele está alienada. A mente dele está alienada. É só por isso que a pessoa está assim. Você pegou o código com o Trump, fala logo. Vixe, fiquei 2 dias na casa dele lá e foi muito top. Fui em Washington também na posse dele. A Adriana falou que eu sou direto demais e às vezes machuca. Engraçado. Se eu sendo direto e você falando que eu machuco, é porque você é sensível demais. Se você for forte, não vai dar nem arranhão, né? Alguém escreveu ali que o governo só me deu prejuízo. Também não. O governo te deu alegria também. Te fez ficar mais resiliente, fez você trabalhar mais. O governo fez você pagar 43% de imposto. O governo tá fazendo você ser um guerreiro. Olha pelo lado certo. Pablo, como salvar o Brasil? Vocês multimilionários, o que conversam deste governo? José de Jundiaí. Os milionários eu não sei, mas os bilionários estão querendo tirar todo o dinheiro do país.
Ninguém mais suporta um próximo governo com Lula. Ele é retrógrado, ele é um cara de guerrilha de 1980, não faz noção do que significa inteligência artificial, não sabe o baile que a gente tomou da China, e é um cara ideológico que não é produtor, nunca produziu riqueza, só atrapalha o país de fato. Tô tomando os processos pessoalmente dele e eu não vou parar de falar porque não faz sentido. Se for para parar de falar, eu prefiro ir embora daqui, rasgar meus documentos do Brasil e ser um covarde para sempre. Vou falar até o dia que ele ou desistir, ou sair, ou perder no voto, ou morrer. Ou se ele mudar a ideologia, que eu acho mais fácil um macaco virar gente do que o Lula mudar e virar um governante de verdade. Ele não dá conta. Ninguém mais suporta vir no planeta. Não, tem muitas almas querendo encapsular num corpo aí. Vocês que não usam direito, deixa os corpos por aí, deixa o carbono aí ser restaurado e sai fora do jogo. Titi, vamos montar a Fundação Marçal, vamos. 2026 tá logo ali, o povo não acordou. Quando o povo acorda, não tem ninguém que não fica louco. Marçal, como ajudar o Bolsonaro? Nessa altura do campeonato, mandando pix e fazendo reza. Que ele gastou 8 milhões, segundo ele, com advogado, e não vai adiantar de nada, porque o negócio tá armado para ele ser o boi de piranha. Lá na minha terra, lá no Rio Araguaia, boi de piranha é aquele boi o boi que vale menos, a gente taca ele na frente, as piranhas comem e você passa com a boiada. Eu dificilmente acho que ele vai conseguir se safar dessa aí. Como poder difundir esse conhecimento para o partido? Vocês estão querendo saber demais, né? Negócio de política. Cara, acho que todo mundo tem que ser politizado e, ao invés de ficar emocionado atrás de um herói, tinha que mudar e fazer um povo ter uma mentalidade heróica, né? De não desistir. Deixa na hora que abrir o microfone aí. 8 milhões com o advogado, ainda vai perder todas as ações. O povo ir pra rua, o povo tem que ir pra rua sempre. Se eles não for pra rua, de um jeito ou de outro, você vai ter que ir pra rua. Ou vai pra rua desempregado, ou vai pra rua protestar. Ou vai pra rua perdendo sua casa no financiamento, ou então vai ter que protestar. Sempre você vai parar na rua. Eu não sei se vocês pegaram o código aí pra ninguém me prender, mas é mais ou menos isso. Sempre o povo tem que estar na rua. Se é pelo bem, ou então vai ser no mal, se você não fizer a coisa certa. Deve ter greve. Greve é coisa de esquerdista, não é greve não. Greve, a maior greve do mundo foi lá na França, demorou, os barbeiros, parece que foi 40 anos de greve. Alguém falou, você torce para o Bolsonaro ser preso? Você é louco, mano. Se pudesse eu bancar a defesa dele, eu bancaria. Eu não torço nunca para um cara que deu praticamente a vida nisso aí, né? Cometeu os deslizes dele. Mas eu, olhando pro direito, né? Que eu perdi meu tempo lá 5 anos. Que eu falo que eu perdi meu tempo, é até aqui que eu posso falar. Não faz sentido nenhum ele ser condenado. Olhando para a matéria de direito, eu não sou bobo e não depende de dinheiro público e nem de ninguém. Ninguém manda na minha opinião. Não faz sentido nenhum. Absurdamente ilegítimo esse negócio que está acontecendo aí. Pare de falar por parábolas. Acredite, eu nem comecei as parábolas. A verdade é que sua mentalidade está um pouquinho baixa. Se você fizer mais perguntas, eu posso te ajudar. Só existe um mundo real e outras dimensões. Outras dimensões continuam sendo mundo real. O fato da gente não conseguir concatenar, ou ler, ou interpretar, não significa que não é da nossa natureza. É da nossa natureza. Por que é da nossa natureza? Porque tem um mundo espiritual que é luz, mundo almático que é metafísico e o mundo físico que é material. Então tem os 3 mundos. O negócio é que a maioria não sabe nem do que se trata os outros 2. Mal entende, mal descobriu o mundo físico, imagina o metafísico. Se vocês soubessem, por exemplo, usar a mente de vocês não iam ficar sentindo derrotado hora nenhuma. Tudo que acontece é aprendizado. Aconteceu um negócio agora com a Carol, eu falei, Carol, tem 2 jeitos de ver isso aqui, assim, 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 ou desse jeito, qual que você quer? Ela, tô muito grilada, então vamos lá, eu vou te ajudar, aperta esse botão, esse, ela foi lá, apertou e tá rindo. Falei, tem como mudar rápido, tem como você sofrer um dia, tem como sofrer uma semana, tem como sofrer um mês, tem como sofrer um ano, tem como sofrer uma década, tem como também encerrar o sofrimento. Então, algumas pessoas têm essa covardia de fazer isso com a própria vida. Tem como resolver de todos os jeitos? Tem. Me dá o mais barato. O mais barato é agora. Cata a energia do problema agora e sai dele agora.
Isso chama-se ressignificação. Se você ressignifica, ninguém te segura mais. Se você ressignifica, você tem energia suficiente para você... qual percentagem tipo de chance do Brasil quebrar? Hoje, do jeito que está aí na régua negativa, em 2 anos a gente chega num estado que o Brasil nunca passou desde o dia que ele virou república. Mas já como você sabe, como eu tenho fundo e tenho amizade com banqueiro, hoje já está pior do que quando a gente tirou a Dilma na rua. O que acontece? É porque você não vê lá na ponta. Quando a gente que tem um pouco de capital, um pouco não, quando a gente tem muito capital, a gente quer investir num lugar que traz segurança. E aí quando está inseguro, você vê, por exemplo, toda a cadeia logística sendo travada, você vê imposto comendo a gente pelas pernas. Esse dinheiro grosso de investimento para crescer, os 200 e poucos mil projetos em andamento do Brasil, esse povo tudo tira o dinheiro. Ao tirar o dinheiro, desacelera a economia inteira. Aí cria um grau de desconfiança do topo até lá embaixo. Quando estiver chegando lá embaixo, vai faltar comida e emprego. Aí começa o aumento de violência, a escalada que o governo que está aí não dá conta mais de resolver, porque já está nisso. Então, bandido não respeita mais, né? A gente desmoraliza a polícia, tem medo de bandido, a gente quer meter o pau no empresário que dá o emprego, a gente acredita num Estado falido, e esse negócio vai trazer uns 20 a 30 anos de atraso nesses próximos 2 anos. Aí você fala, cara, mas a gente não podia deixar mesmo. Trabalhe mais, amadureça mais, faça dobrado. No dia que o Lula ganhou, eu falei, vamos fazer o quê? Eu já pus na minha cabeça, trabalhe dobrado e calado. Porque se você for ficar desanimado porque tem alguém que não entende de riqueza governando isso aí, cara, nós estamos perdidos. Alguém escreveu ali, mas é isso que o governo quer. E essa é a pior parte, é o que eles querem. Eles querem um caos. Trazendo o caos, como toda nação comunista já trouxe, isso é bom você saber para você se preparar emocionalmente, para você não ficar apavorado e nem fazer besteira. Todo governo comunista quer quebrar um país primeiro para tirar os bons. Os bons falar, vou pegar e vou embora. Aí tira os caras que é bom e sobra quem? Sobra a tropa dos jumentos. E os jumentos não reclamam. Você dá lavagem, eles aceitam e vai tocar o país daquele jeito. E todo mundo que é herói foge. Foge. Dói um negócio desse. Como funciona a crença sobre religião? Só com base bíblica tem 6 mil religiões, coisa à toa. Você pode ficar a vida inteira decorando, você não vai saber o nome delas, que é 6 mil. Eu duvido que você decoraria o nome de 6 mil religiões só com base bíblica. Faz o seguinte, reduz isso tudo para Cristo. Foca na cristandade, coloca Jesus no centro. Jesus não é religião, a prova diz que ele é judeu. Eu acho isso mais demais. Os católicos têm Maria, né, como católica. Os evangélicos têm Jesus como judeu. Os dois ficam brigando para ver de qual igreja eles são. E os dois são judeus, eram judeus e sempre serão judeus. Mas a religião é bem interessante. A religião cria um grupo cultural que apropria de alguma coisa e fala, nós temos esses símbolos.